Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Conversas. E nesse vídeo a gente vai falar como adicionar e como fazer a primeira parte da configuração do seu assistente de IA. E você vai entender cada um dos aspectos que influenciam no comportamento dele. Aí, no seu plano você vai ver quantos assistentes você tem direito ou quantos você precisa. Aqui eu tenho 2 cadastrados. Se você quiser cadastrar mais um, você vai clicar aqui, adicionar, vai dar um nome para o seu assistente. Esse nome ele é usado para dar uma personalidade. Esse nome é usado para dar uma personalidade para o assistente, mas você pode mudar depois conforme a necessidade. Eu não vou adicionar nenhum agora, porque eu já tenho 2 aqui. E vou mostrar como funciona e como fazer as primeiras configurações. Vamos clicar num deles. E essa é a primeira tela de configurações do seu assistente. A gente vai falar depois ainda de treinamento, de intenções e de instruções, mas eu vou passar em cada uma delas para vocês entenderem a importância de cada detalhe aqui, para você saber como o seu assistente vai funcionar. Primeira coisa que você vai dar aqui é o nome. Se você quiser mudar, você pode mudar aqui, depois botar no botãozinho de salvar. Segunda opção aqui é se ele está ativado ou não. Enquanto você está criando, ou se você criou um assistente, pode desativá-lo, ativá-lo e deixar funcionando e não funcionando enquanto está em manutenção, ou enquanto você está criando novas funcionalidades para ele aqui dentro de intenções, instruções que a gente vai ver depois. Então, se você quiser desativar por algum motivo o seu assistente, é só você desmarcar aqui, salvar, e ele vai estar desativado. E a próxima opção que você pode escolher aqui é qual modelo de inteligência artificial você quer usar. A gente tem 3 opções, que a gente chamou de melhor, de muito bom e de automático. Qual que é a diferença de cada um deles? Todos os processos de conversas são bastante avançados, de forma que a gente não só pega a sua resposta, manda para IA, pega a resposta, manda para o seu cliente. A gente tem todo um processo complexo aqui que usa diversas chamadas e diversos modelos de linguagem diferentes dentro do nosso processo, que é um dos nossos segredos para conseguir alta qualidade de resposta. Então, a gente não tem um modelo específico para eu nomear que você vai usar aqui OpenAI, ou vai usar aqui o Google, ou vai usar aqui Anthropic, ou vai usar aqui... A gente pode usar qualquer um desses, mas o que é mais importante é o nosso processo de uso, de chamada, de separação, de inteligência que a gente tem para cada pergunta que a gente recebe e resposta que a gente gera. A diferença do melhor para o muito bom aqui são os modelos de linguagens mais caros e mais baratos que a gente usa. Todos aqui são bons, a gente não usa nenhum modelo daqueles muito antigos ou que estão ultrapassados, a gente usa os tops que existem no mercado, porém, existe uma diferença significativa de preço de um para o outro. Então, por isso que você tem aqui 2 opções. O melhor vai te dar o melhor tipo de resposta. É recomendado para você que tem uma situação onde você precisa de raciocínio, precisa de respostas muito complexas, precisa fazer contas, precisa que a sua IA calcule, de repente, parcelas, calcule tempo, prazos, faça entendimentos e controle de opções que o cliente quer e faça contas para gerar um preço. Isso, tudo que precisa de um pouco mais de raciocínio aprofundado, eu recomendo que você use o melhor. Se você também precisar de respostas muito rebuscadas, que sejam muito humanas, o melhor também acaba tendo um pouquinho mais de qualidade nisso. Mas para boa parte das situações, o modelo muito bom também funciona muito bem, dá respostas coerentes, respostas boas, respostas humanizadas, respostas que vão satisfazer boa parte dos clientes e das situações. A diferença entre eles é que quando a gente usa o melhor, a cada mensagem que você gera de resposta, você usa 5 créditos de IA, que é a unidade de medida que o Conversas usa para precificar os nossos serviços. E quando você usa o muito bom, você usa 1 crédito. Ou seja, a diferença é 5 vezes mais. Mas o valor do crédito não é caro. Então, assim, o que eu posso dizer aqui é que a maioria dos nossos clientes prefere usar o melhor, porque quer ter o melhor possível, mas alguns usam muito bom e também tem resultados extremamente positivos. Se você está na dúvida, eu recomendo que você comece no melhor, que é o mais caro. E não é porque a gente vai cobrar mais, não é nada disso. É porque dali você vai entender tudo que é possível ser feito. Esse é o limite da tecnologia. Então a gente botou no melhor, a gente ajustou, fez ajuste fino, implantou, melhorou a instrução, melhorou as intenções, deixou o negócio redondo. Cara, isso aqui é sensacional, é assim, é isso que a IA pode te dar hoje. Tá legal? Tá. Vamos colocar no muito bom agora e ver se as respostas continuam boas. E muitas vezes, um bom prompt, boas instruções, cadastros de intenções aqui, é mais do que suficiente para você pegar o modelo muito bom e gerar respostas incríveis. Então, comece aqui usando o melhor e depois, quando você vê que tá legal, que tá bonito, tá funcionando bem, o ajuste fino já foi feito. Experimente o outro, veja se você também gosta, e aí você passa a gastar um pouco menos. O que é o modelo alto? O modelo alto é uma tecnologia nossa, onde você pode fazer isso como uma segunda opção.
em vez de você mudar do melhor, começou no melhor e mudar para o muito bom, muda para o alto. O que é o alto? O alto ele vai usar o modelo muito bom, na maioria das vezes, mas ele passa por um processo de análise dentro de uma chamada de IA nossa, com algoritmos e com prompts específicos nossos, dentro das nossas tecnologias secretas, que dá uma analisada na conversa e naquela pergunta, identifica se aquela pergunta é complicada ou demanda raciocínio ou não, e se ele entender que aquela pergunta demanda raciocínio, conta e é um pouquinho mais complexo, ou tem 2, 3 perguntas ao mesmo tempo, ele usa o modelo melhor. Senão, ele usa o modelo muito bom. Então, é uma forma de você ter basicamente o melhor dos dois mundos. Né? Quando ele identificar que a resposta precisa ser complicada, ele usa o melhor modelo que existe. Quando ele vê que é uma resposta simples, que é uma pergunta simples, ele usa o modelo mais barato. A princípio, parece é sempre a melhor opção. Sim, mas a tecnologia tem algumas limitações e nem sempre ele consegue perceber de primeira que aquela pergunta é complicada. Então, você pode ter perguntas simples como: como é que eu parcelo isso aqui em 3 vezes? Aí você vai ver que a regra de parcelamento tem juros, juros compostos, não sei o quê. E apesar de parecer uma pergunta simples, ele pode identificar que é uma pergunta simples, mas é um tipo de pergunta que talvez um modelo melhor fizesse a conta com mais precisão, né? Se você tem preços, com juros, parcelas opcionais e tudo, isso pode complicar e um modelo com mais capacidade de raciocínio melhoraria. Então, é uma decisão, por isso que o melhor processo que eu recomendo é comece usando o melhor, veja o que é possível ser feito, faça o ajuste fino junto com o seu gerente de contas nas primeiras semanas de implantação, melhorando as instruções, melhorando as intenções, melhorando o cadastro. Quando a gente vê, melhorando a qualidade de dados de treinamento, a gente vai falar disso, e quando a gente vê que está redondo, a gente passa para o outro e vê se continua bom. Se continua bom, ótimo, a gente é satisfatório para a nossa necessidade, para a necessidade do seu projeto, e aí você passa a ter um serviço bom que gaste um pouco menos. Né? Então, aqui você escolhe e você pode mudar isso a hora que você quiser e é instantâneo. Uma vez mudou, salvou, ele já está usando a nova versão. Próxima configuração que você pode fazer aqui é o horário de funcionamento do seu robô, do seu assistente. Né? Então, em geral, a gente deixa ele funcionando o tempo todo, que é para isso que o Conversa serve, né, e é o core dele. Mas, por algum motivo, você pode ter 1, 2 ou 3 assistentes e querer que um funcione no final de semana, o outro funcione no dia de semana, um funcione no horário comercial, o outro é treinado em outro tipo de informação para outro horário diferente, ou esse assistente atende seus técnicos e você quer só que ele responda no horário comercial para eles não fazerem hora extra. Não sei, pode ter diversas questões dentro do seu projeto que isso possa ser interessante. Então aqui você pode botar a hora que ele funciona. Então ele funciona de 0 horas até 23 e ele, aqui o jeito que funciona aqui o sistema é, quando você põe aqui de 0, quer dizer que ele vai de 0 horas até as 23h59. Ou seja, se botar de 0 a 23, é porque ele está funcionando o tempo todo. Né? É dentro da hora 23, né? 23, 23h1, 23h2, 23h5, até 23h59. Então, se eu quero que ele funcione de 10 da manhã às 2 da tarde, eu vou botar aqui de 10 até as 13. Por que não 14? 14 que é as 2, né? Porque é a hora 13 cheia, até as 13h59. Às 14 ele vai parar. Da mesma forma, você pode botar aqui os dias da semana, só vai funcionar segunda, terça, quarta, domingo, e assim como for. A última configuração aqui dessa tela, para opções de comportamento, é temperatura. O nível de temperatura é um parâmetro de controle de ar que indica quão aleatório ou quão criativo vai ser a resposta que você vai gerar. Isso quer dizer que números menores, você tem respostas mais concisas, precisas e fixas e às vezes repetitivas, e um número maior vai dar respostas mais criativas, mais envolventes e mais diferentes em cada vez que for perguntado. O número ideal depende do para que você está usando o IA. Aqui no sistema de conversas, como a gente está usando para atendimento ao cliente, baseada nos dados da sua empresa, a tendência é que você use números menores para ele ficar mais restrito àqueles dados sem inventar solicitações, sem criar muitas ideias ou interpretações a partir do seu texto. Então eu indico, se você não conhece muito de IA, nunca fez testes, comece com 0.2. E aí você pode conversar com o seu gerente de contas se você achar que a IA está inventando coisas, que as respostas não estão de acordo com o que você falou. E aí a gente pode mudar para mais e para menos, fazer ajuste fino, mas em 99% dos casos, o 0.2 aqui para essa aplicação de IA, que é atendimento ao cliente baseado nos seus dados, acaba funcionando muito bem. Se você tiver situações onde você precisa de textos mais criativos, de textos mais elaborados, mais humanos, e aí sim você pode aumentar isso aqui um pouquinho para ter coisas mais originais e
e ter umas respostas diferentes, mais adequadas ao seu projeto. O ideal é que você converse aí com o seu gerente de contas do Conversas e defina aí o melhor para você. Mas o ponto de partida 0.2 é muito bom. E aí a gente vai para a parte importante aqui, que é a qualidade de dados. A gente vai ter um vídeo específico falando sobre qualidade, como você vai criar os seus dados para colocar aqui. Aqui eu vou mais te mostrar como você vai botar os arquivos, quais são as opções e para que serve cada uma das opções que estão aqui. Aqui vai ter a base mais importante de treinamento do seu assistente de IA. É aqui que vão estar as informações que ele vai usar para gerar as respostas para os seus clientes. Então aqui você tem um texto que você quer que ele saiba, você quer informações da sua empresa, suas políticas, seus produtos, preços, forma de atuação, respostas sobre as perguntas que os seus clientes fazem. Tudo isso você vai colocar aqui. Você pode botar via arquivo. Então a gente tem aqui arquivos. Você seleciona o arquivo que você quiser. Você pode botar arquivos.md, que é o Markdown. Quando a gente falar de dados, você vai ver que esse é, de longe, a melhor opção para você usar. E a gente vai ter um vídeo específico sobre preparação de dados para colocar aqui. Você pode botar PDF, TXT, Doc, DocX, HTML e HTM. Esses são as principais formas de você alimentar o seu sistema com dados. Se você puder, eu vou adiantar aqui, mas no outro vídeo a gente vai falar melhor, use arquivos Markdown, porque são arquivos simples e, ao mesmo tempo, são fáceis de ser indexados por hierarquia, título, subtítulo e também por sentido, né? Então, no outro vídeo a gente vai explicar melhor como isso funciona, mas se você tiver suas funções em Markdown ou se tiver num Word e puder passar para Markdown antes de colocar aqui, você acaba tendo dados melhores, e isso aqui influencia demais na qualidade das respostas. A gente acha que é só o modelo, né? Tem que usar um modelo caro, ou às vezes você tem que ter um prompt bom, mas a qualidade desses dados também, da forma que eles são salvos e são estruturados, também é essencial, né? A qualidade final é um conjunto disso tudo, né? Bons dados, com formatos adequados, bom prompt e também um bom sistema por trás processando tudo isso. Então você colocou os dados, seus arquivos ficam aqui. Você precisou atualizar, só você apagar, botar o arquivo de novo, não tem problema nenhum. Uma outra forma de fazer são blocos de texto. Então, esses blocos, toda vez que você põe um arquivo aqui, no que acontece por trás é separar esses dados em blocos semânticos e hierárquicos. O sistema faz isso por trás. No outro vídeo você vai ver uma explicação um pouquinho mais avançada sobre isso. Mas aqui você pode cadastrar um bloco direto. Para que serve isso? Esses blocos aqui fáceis, onde eu posso clicar aqui, botar um título e um conteúdo rapidamente, isso me serve para eu fazer um treino ligeiro e rápido do meu assistente para responder uma pergunta que eu percebi que o meu cliente perguntou e ele não tinha sido treinado, não tinha esses dados para responder a pergunta. Então, uma pessoa entrou aqui no Conversas e perguntou assim, cara, eu quero usar isso numa loja de bicicletas. Como que o Conversas pode ajudar uma loja de bicicletas? É claro que ele tem informações suficientes para gerar uma resposta, e ele gerou uma resposta legal para isso. Mas eu vi aquela resposta e falei, não, eu quero uma resposta ainda melhor, eu quero entrar em mais detalhes, eu conheço um pouco de loja de bicicletas, eu quero mostrar como o Conversas pode ajudar os clientes dele a, de repente, escolher uma bicicleta melhor, ou explicar sobre diferentes modelos e coisas desse tipo. Então, eu vou criar aqui uma pergunta, né, como o Conversas me ajuda numa loja de bicicletas, e vou botar a resposta que eu quero aqui, e eu acabei, em segundos, de treinar o meu assistente nessa resposta. A próxima vez que alguém perguntar sobre isso, ele vai saber responder perfeitamente. Então, tem um exemplo aqui, ó. Então, eu criei essa resposta aqui para essa pergunta e botei para o sistema responder imediatamente após eu cadastrar. Ele já está treinado, né? Para não dizer que é imediatamente, papo de 1 minuto, 2, no máximo, ele já está preparado para responder essas perguntas. Aqui também é interessante quando você tem coisas sazonais. Imagina que aqui nos arquivos você botou todos os dados da sua empresa, dos seus produtos, as coisas que você normalmente tem para vender, ou serviços que você presta. Você explicou tudo da empresa, onde ela fica, tudo nesses arquivos aqui. E aqui você tem uma coisa sazonal. Ou, por exemplo, você tem uma promoção de final de ano, uma promoção de Black Friday ou de Natal, alguma informação, alguma campanha específica, que ela não fica o tempo todo no ar. Então, o cliente pode entrar e perguntar sobre essa campanha. Você pode criar um texto, obviamente, colocar esse texto aqui, mas se for algo simples, você pode vir aqui, escrever campanha de final de ano, né? E colocar todas as regras da campanha aqui, e o assistente vai conseguir responder quando acabar o final de ano. Você pode simplesmente vir aqui e apagar esse bloco, porque não serve mais para nada, porque é uma coisa sazonal. Então, para uma inserção rápida de informação, esses blocos de texto são sensacionais. E aqui, óbvio, você pode procurar, por exemplo, por aqui bicicletas, e eu quiser saber
lembrar... Escrevi errado aqui, ó. Bicicleta. Se eu quiser procurar o texto que eu escrevi sobre a bicicleta, eu procuro aqui pelo título, clico, posso alterar, posso excluir e fazer a manutenção aqui bem simples disso. Bom, a gente começou aqui, então, fazendo as configurações e cadastrando essas informações que vão dar base para o nosso assistente funcionar. Eu recomendo que você procure aqui no nosso canal, vou tentar deixar os links aqui no vídeo, sobre como estruturar esses dados, o que é importante e como que você escreve. São dicas valiosíssimas que você não vê em lugar nenhum, mas que a gente está disposto a dar para você, sendo você cliente ou não do Conversas. Essas dicas que a gente vai dar no próximo vídeos servem principalmente para a gente, mas servem para qualquer uso de inteligência artificial. Então você preparar uma boa qualidade de dados, a forma de escrever, a forma de estruturar, tudo isso faz muita diferença na qualidade final. Então, tá aqui. E uma vez que você tem esses dados, é assim que você vai fazer a importação para o sistema. Para não ficar um vídeo muito longo, em outros vídeos a gente vai falar aqui de intenções e de instruções. E tem muita informação legal aqui e comportamentos incríveis que você nem tem ideia do que o Conversas pode fazer. Tem um detalhe aqui que eu acabei esquecendo de falar anteriormente, mas vou completar agora. Toda vez que você adicionar um arquivo aqui, o seu assistente vai ficar aqui como não treinado. Então você tem que vir aqui nesse botão e chamar treinar assistente. Isso vai iniciar alguns processos internos aqui do Conversa para extrair e guardar os dados desse arquivo e então deixá-los disponíveis para o seu assistente usar e responder. Esse processamento pode demorar aí de 1 até 15 minutos, dependendo da quantidade de dados que você tem aqui. Então, considere que, uma vez treinado aqui, daqui a uns 15 minutos, você pode responder sobre essas novas informações que você acabou de adicionar. Tá bom? Às vezes menos, mas vamos considerar isso para ter uma expectativa segura de resultado. E lembrando de novo, qualquer coisa, você sabe que é a nossa documentação por esses botõezinhos aqui que você vai ver espalhado pelo sistema todo. Então, espero que você tenha gostado e encontro vocês nos próximos vídeos. Vamos falar de todas as informações aqui desses assistentes e tudo mais que a gente tem aqui na Conversa. Um abraço.